Bom dia, graça e paz a todos. Decidi me posicionar, colocar aquilo que o Senhor está falando ao meu coração nesse vídeo, gravar esse vídeo para você, para trazer uma luz, um entendimento. Queridos, eu tenho visto algumas pessoas, algumas postagens, comentários. Eu tenho visto nas redes sociais, eu tenho visto nos bate-papos do dia a dia, que os pastores estão se posicionando política, estão debatendo política, em vez de se preocuparem com vidas, ficam debatendo política, ficam colocando Deus em tudo. Queridos, quando nós nos posicionamos politicamente, eu vou responder por mim, porque cada um é responsável pelos seus atos, por aquilo que acredita, a convicção que tem de fé. Então eu vou responder por mim, eu não posso responder por outros líderes, por liderança, mas eu respondo por mim. Quando eu me posiciono politicamente, eu não me posiciono por interesse próprio, porque eu não tenho interesse, nunca tive interesse de cargo político nenhum. Não sonho, não faz parte dos meus planos, não faz parte dos meus projetos, cargo político, vir candidato, os candidatos, a nada. Me posicionei pela nação brasileira justamente por causa de vidas. Meu posicionamento foi único e exclusivo por causa de vidas. Foi pensando nas vidas que eu me posicionei. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus nos concedeu em nossa igreja a oportunidade de nós estarmos ministrando. Nós encerramos ontem a oportunidade de nós ministrarmos um tema chamado escolhas. Foi um mês inteiro de ministração falando escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A responsabilidade é de cada um pelas escolhas que fazem, sendo que as escolhas que fazemos têm consequências sobre nós, sobre nossos filhos e sobre todos que estão em nossa volta. A escolha, a responsabilidade é de cada um, mas as consequências é de um conjunto, é de todos. Todos sofrem consequências das suas escolhas. Pessoas são atingidas por causa das suas escolhas. Então, quando eu me posicionei pensando único e exclusivamente nas vidas, sim. Vidas, porque eu não posso concordar. Por exemplo, hoje é segunda-feira. E nesta segunda-feira, 31 de outubro, eu vendo os noticiários pela manhã, eu já vi que o governo que ganhou de esquerda, ele já vai aumentar o número de ministérios. Olha só, o governo que ganhou, esse governo de esquerda, irá aumentar o número de ministérios para apadrinhar todos que fecharam com ele. Você está entendendo? Eu não concordo com isso, mas respeito quem concorde. Então meu posicionamento foi contra isso, aumentar os gastos do governo federal, e quem paga é o povo, é as vidas que pagam. A minha preocupação
com as vidas, como me posiciono na política, pensando na economia do Brasil. O Brasil nunca caminhou tão bem economicamente, inflação mais baixa do que países da Europa, inflação mais baixa do que os Estados Unidos. Então, a política, ela mexe com a economia do povo. A política, ela mexe com a saúde do povo. A política, ela mexe com os transportes do povo. A política, ela mexe com o bem-estar do povo. Mas o povo escolheu, decidiu quem vai ser o seu governo. Então, meu posicionamento político é por causa disso, é pensando nas vidas, não é pensando em mim. Eu já tenho 51 anos de vida. Já tenho 51 anos de vida. Eu não ganho dinheiro com política, não sou político e nem quero ser político. É pensando nas vidas, é o meu posicionamento político. Eu sou a favor da família. Eu sou, queridos, eu sou completamente a favor da família. Deus, pátria, família e liberdade. Sou a favor da família. Eu sou contra a liberação das drogas. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra a ideologia de gênero. É isso. Essas coisas, pensando nas vidas. Eu nasci. Então a vida que está aí para nascer, eu sou a favor de matar, não posso ser. E outra questão, sou um sacerdote da nação brasileira. Deus me escolheu, Ele me chamou, eu decidi tomar a cruz, decidi negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, eu decidi negar as minhas vontades, negar os meus desejos, tomar a cruz do Senhor e segui-lo. Então eu decidi estabelecer o reino de Deus. Eu decidi abraçar a cruz e carregá-la com toda a minha força, pois eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar, como diz o antigo hino. Queridos, uma coisa é a vontade planejada de Deus, outra coisa é a vontade permitida de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Completamente. Deus colocou Adão e Eva no jardim e Deus disse: vocês são livres para comer o que vocês quiserem, o fruto que vocês quiserem. Comam à vontade qualquer fruto que vocês quiserem, mas daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, não era do plano de Deus que Adão comesse o fruto, mas Deus permitiu que ele comesse, e Deus avisou: no dia que você comer, você vai morrer. Como Deus, usando através de Moisés, disse: eis que coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Quer dizer, são dois caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição. São dois caminhos. Aí Deus dá a instrução: escolhe, pois, a vida, para que você viva, tu e teus filhos. Você está entendendo? Só que tem pessoas que decidem escolher outros caminhos. Deus permite que as pessoas escolhem outros caminhos.
não é o seu plano, é a vontade permissiva. Quero que você entenda isso. Apóstolo, mas a Bíblia nos ensina, nos manda orar pelas autoridades constituídas. Sim, a minha obrigação agora, que foi eleito, o novo governo foi eleito, vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2023, a minha obrigação como sacerdote, perdão, a minha obrigação como sacerdote é orar pelas autoridades constituídas. Como sacerdote eu oro para que esse governo que ganhou venha se converter, venha aceitar Jesus de verdade. Então a minha oração é que Deus tenha misericórdia do povo que fez a sua escolha. Agora, como profeta, eu não tenho que orar. Como profeta, eu tenho que denunciar. Deus me chamou, me estabeleceu como sacerdote. Sou pastor de igreja, sou um sacerdote da igreja, e a minha obrigação é orar. E Deus me deu o espírito profético, e como espírito profético eu também tenho que denunciar. Você viu Elias, por acaso, orar por Acabe? Mas ele denunciou a Acabe. Você viu por acaso João o Batista? João Batista, queridos, para você ter uma ideia do Novo Testamento, João Batista, a Bíblia diz que nenhum homem nascido de mulher era igual João Batista. João Batista, filho do sumo sacerdote Zacarias. Ele era filho do sumo sacerdote Zacarias. Ele, na linhagem, ele seria o próximo sumo sacerdote. João Batista rejeitou o sumo sacerdócio. Ele não aceitou o sumo sacerdócio. Era a vontade permitida, fazia parte da linhagem, era a vontade permitida de Deus. Mas João Batista tomou posse da vontade planejada por Deus. E a vontade planejada por Deus fez João Batista virar para o pai: pai, eu vou morar no deserto. Eu não serei sumo sacerdote, mas eu vou ficar no deserto, porque eu serei a voz que clama no deserto. Eu serei aquele que irá preparar o caminho do Senhor. Então João Batista rejeitou uma casa para morar no deserto. João Batista rejeitou aquelas estolas sacerdotais, rejeitou aquelas roupas, aquelas pompas para vestir roupas de animais, peles de camelo. João Batista rejeitou comidas, poderiam ser comidas, as melhores comidas que o sacerdote tinha direito de comer, ele comia. Mas João Batista rejeitou para ficar comendo gafanhoto e mel. Aí você se lembra, queridos, quando uma autoridade constituída apareceu na frente de João Batista? Herodes Antipas, rei. Herodes Batista, Herodes Antipas, Herodes o Antipas, melhor dizendo, Herodes o Antipas. Ele era rei de Roma, estava em Israel, a autoridade constituída. E quando ele apareceu diante de João Batista confrontou o caráter. João Batista confrontou, como profeta, como homem de Deus, ele confrontou o caráter de Herodes, porque Herodes era adúltero. Você está conseguindo entender? O profeta, ele confronta. O profeta, ele é para trazer a palavra de Deus do confronto, com autoridade, seu posicionamento de autoridade. O profeta não é entendido, o profeta não se curva, o profeta não se cala diante dos sistemas. Então o meu espírito profético diz que esse governo que entrou por meios ilegais,
que esse governo, queridos, ontem, escuta o que eu estou dizendo para você, ontem, no discurso desse governo que ganhou, que vai assumir, estava ao lado dele o homem que foi preso no aeroporto, fugindo milhões de dólares na cueca. Esse cara foi preso com milhões de dólares na cueca. Sabe onde esse cara estava ontem? Ao lado do presidente eleito, lá no discurso. Ontem, esse cara estava. Você está entendendo? Eu tenho que denunciar isso, eu sou profeta. Eu tenho que orar pela minha nação. Orar para que esses caras se convertam, se arrependam. E como profeta, eu tenho que denunciar. Essa não foi a vontade planejada de Deus, mas foi a vontade permitida. O povo escolheu. Como o povo saiu do Egito, viu a nuvem de glória, viu a coluna de fogo, viu o maná cair do céu, a água sair da rocha, mas escolheu o bezerro de ouro. Aquele povo pereceu 40 anos no deserto. Também os separados por Deus, os escolhidos por Deus, também ficou 40 anos no deserto. Mas a diferença é, aqueles que escolheram os bezerros de ouro, aqueles que escolheram o governo, que se corromperam, nenhum deles entrou na terra prometida. Uma coisa é tirar o povo do Egito, outra coisa é tirar o Egito do povo. Espero que você entenda, eu não estou falando de uma nação egípcia, estou falando daquilo que foi plantado na mente, corrupção, a mentira. Aquilo não tem no sentido. Um ladrão que não se arrependeu. Se eu tivesse visto nos seus debates, nos seus pronunciamentos, ele dizer: eu errei, eu reconheço que eu errei, mas eu me arrependo do meu erro e me dê uma oportunidade de governar para que eu possa acertar. Querido, ele teria o meu aplauso dele. Ele falou assim: esse cara está transformado, porque o arrependimento traz cura, mas ele não se arrependeu. Até hoje ele diz que é inocente, e nós sabemos que não é. Esse é o meu posicionamento. Uma coisa é a vontade permitida, outra coisa é a vontade planejada. Como sacerdote, eu vou continuar com os meus joelhos dobrados orando, mas como profeta, eu continuarei denunciando, com o mesmo objetivo, desde que Jesus me chamou, e eu vou levar, até Jesus me levar de volta para o reino de qual eu faço parte. Não sou do reino deste mundo, sou do reino dos céus. Enquanto eu estiver aqui, eu vou proclamar e estabelecer o reino dos céus. Eclesiastes 9:11. Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. Olha o que o pregador está dizendo no livro de Eclesiastes 9:11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem ainda dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Vamos ler a tua Bíblia aí, Eclesiastes 9:11. Então, queridos, continuarei a proclamar o reino de Deus. Agora eu vou dizer para os líderes: a igreja
precisa entrar no tempo de arrependimento. A igreja precisa entrar no tempo de renúncia. A igreja precisa se arrepender. Por que se arrepender? Se arrepender pelo pecado de uma nação. Se arrepender pela escolha de um povo. Eu me lembro de Josué. A única derrota que o exército de Israel teve nas mãos de Josué para uma cidade tão pequena chamada Ai. Josué confiou que a vitória era certa, acreditou que a vitória era certa e veio a derrota. Sabe o que Josué fez, igreja? Líderes, pastores, apóstolos da nação. Sabe o que Josué fez? Josué primeiro ouviu um sacerdote dizendo: você não consultou a Deus, você não se voltou para Deus. Josué chama seus líderes, vestem pano de saco e se arrependam e choram e pede: Senhor, mostra-nos o erro, onde erramos. E o Senhor revelou a Josué que havia pecado no meio de Israel. Nós oramos, nós jejuamos e precisamos voltar para Deus e dizer: Senhor, onde erramos? Nos arrependermos do nosso erro, voltar-se totalmente para Deus, para estabelecer o reino de Deus e viver as palavras proféticas. Que Deus os abençoe o que está por vir. Sim, estou triste, mas confiante totalmente no eterno, no meu Senhor. E eu não vou desistir de orar pela minha nação. E eu não vou deixar de denunciar aquilo que está errado. Eu continuo Deus, pátria, família e liberdade. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus mostre para o povo a escolha que foi feita, que é um perigo, queridos. Esse governo que fez essa escolha vai escolher 2 juízes para o Supremo Tribunal Federal. Você está entendendo o perigo? Por isso que eu me posicionei. Por causa de vidas. Não foi pensando em mim. Foi pensando em você, na tua família, nos teus filhos, na tua casa. Como profeta eu não vou ser entendido. Mas eu não vou deixar de proclamar o reino de Deus e denunciar aquilo que está errado. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Shalom, graça e paz. Brasil. Brasil.